Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos nós todos os dias estudamos a Palavra de Deus. Hoje então é sexta-feira, dia que nós concluímos o estudo da lição da semana. Hoje, dia 16 de janeiro, já passamos a metade do mês e estamos aqui então estudando todos os dias a Palavra de Deus. Eu sei que o estudo da lição da Escola Sabatina é muito importante, eu quero que você entenda isso também. Todos os dias nós pegamos a Bíblia, a Palavra de Deus, e também nosso manual de estudo, que é a lição da Escola Sabatina. Nós pegamos partes, trechos da Palavra de Deus e vamos ali destrinchando, aprendendo, para saber qual é a mensagem que Deus tem para a gente, qual é o propósito de Deus para a gente. E isso permitindo que Deus fale ao nosso coração através de sua palavra, a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E nós estamos estudando esse trimestre o livro de Filipenses e Colossenses. Duas cartas especiais do apóstolo Paulo para essas igrejas tão importantes da sua época. Uma que ele conheceu, que são os Filipenses, e a outra igreja, a igreja dos Colossenses, que pessoalmente ele provavelmente não conheceu. Mas, mesmo assim, ele viu que o que ele fez, o trabalho que ele havia feito, havia frutificado também naquela região que ele pessoalmente não tinha ido, que é a igreja de Colossos, os Colossenses, e que mostra pra gente a influência que nós temos também quando nós levamos, na verdade, a palavra de Deus, jogamos a semente do Evangelho e esse Evangelho vai aí para lugares que a gente não tem a menor ideia até onde pode ir, que é o propósito de Deus mesmo. Deus quer que a gente fale, pregue, anuncie a sua mensagem. Até onde vai chegar? Nós não sabemos. Mas fazendo a vontade de Deus, cumprindo o propósito dele para as nossas vidas, a gente consegue levar a mensagem de Deus para lugares muito longes, lugares afastados, mas lugares que receberão a mensagem mesmo que a gente pessoalmente não vá. Eu provavelmente nunca vou para a África, por exemplo, anunciar o evangelho lá. Provavelmente eu nunca vou no Oriente Médio anunciar a mensagem. Mas o meu trabalho aqui no YouTube permite que a mensagem que eu estou aqui pregando, falando aqui em Curitiba, Paraná, chegue a outros lugares no mundo que eu pessoalmente não vou. Mas a mensagem irá. A palavra de Deus irá, porque você que está vendo aqui comigo, está estudando todos os dias aqui comigo, está visualizando essas mensagens. E muitos de vocês, eu já agradeço por isso, também compartilham essa mensagem, permitindo que a mensagem do Evangelho de Cristo vá a todo o mundo, que é exatamente a mensagem de Deus para a gente, né? Jesus pediu para que nós anunciássemos o Evangelho, pregássemos o Evangelho, e chegando esse Evangelho ao mundo inteiro, então Jesus voltaria. Essa semana nós trabalhamos com o tema da vida e da morte, e que é um tema muito importante para todos nós, porque aqui nós trabalhamos a questão do viver para Cristo e o morrer para Cristo. E nós entendemos, através da palavra de Deus, através do estudo da lição, que o nosso viver, façamos o que façamos, ou deixemos de fazer alguma coisa, tem que ser para Deus. Uma vida dedicada, uma vida que realmente caminha ao lado de Jesus, para a honra e glória de Deus, nos torna pessoas completas, nos torna pessoas melhores. Não é uma coisa obrigatória, como se eu fosse um escravo de Cristo, sem opções. Pelo contrário, Deus permite que eu faça a minha escolha, livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio me permite honrar a Deus ou não honrá-lo. Agora, se eu sigo o que Deus me disse, se eu cumpro o propósito dele para a minha vida, eu vou ser feliz. Eu realmente encontrarei contentamento no meu viver. Paulo fala que o viver é Cristo e o morrer é lucro. E é outra parte que a lição também fala. Uma vida 100% dedicada a Deus. Não é uma vida perfeita. Não é uma vida que você vai trabalhar todos os dias e não vai pecar. Você vai errar, você vai falhar. Eu falho, todo mundo falha. Isso faz parte da nossa natureza humana. Até Jesus voltar, nós não seremos perfeitos. Mas, estando com Jesus, trabalhando com Jesus, vivendo com Jesus, a graça me cobre. A graça alcança aquilo que eu não posso. Ela me cobre, ela faz com que eu seja perfeito aos olhos de Deus pela perfeição de Cristo. Aí a minha vida, o meu viver, se torna o viver de Cristo. Não simplesmente o viver do Rodrigo, mas o viver de Jesus no Rodrigo. Agora, e o morrer? Bom, a questão da morte é bem interessante.
A palavra de Deus ela nos fala, e isso contraria a maioria das pessoas que são cristãs e também nem cristãs, né? Porque esse é um conceito meio que geral em todo o mundo, de quase praticamente todas as religiões, sejam elas pagãs ou até cristãs, né? Ali nas denominações cristãs, a maioria das pessoas acredita que a alma ela é imortal. Isso quer dizer o seguinte, olha, eu vou morrer, a minha alma irá para um tipo de céu, um tipo de purgatório, um tipo de inferno, ou irá vagar por um tempo nesse mundo até ir para um tipo de paraíso, e assim por diante. Ou eu irei reencarnar em outros corpos, enfim, trazendo comigo algumas lembranças e o peso das consequências das ações que eu tive nessa vida agora. O tal do karma, que as pessoas elas acabam levando consigo mesmas. Esse é um conceito geral. A maioria dos cristãos também acredita nessa imortalidade da alma. E quando você vai ao texto bíblico, a gente analisou isso, quando Paulo fala sobre a morte, sobre morrer é lucro, sobre permanecer em Cristo, dá a ideia de que se ele morresse, ele iria para o encontro com Jesus. Se você ler esse texto de forma superficial, é isso que está falando mesmo. Ele vai viver para Jesus e se ele morrer, ele vai se encontrar com Jesus. Até tem um filme muito famoso por aí, você pode encontrar aqui no YouTube alguns pedaços desse filme, que conta a história de Paulo aos olhos também de Lucas, que foi uma pessoa muito importante que esteve ali com ele. E esse filme completa dessa forma, ele coloca lá que quando você morre, você vai para o encontro com o Senhor. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Esse não é o ensinamento bíblico. Nem mesmo é o que Paulo ensina através das cartas que ele escreve, principalmente a carta de Coríntios, aos Coríntios, né? As cartas aos Coríntios. Nós vivemos para Cristo e quando nós morremos, nós dormimos. Esse é o conceito bíblico. Nós dormimos, cessam as atividades desse mundo, cessam as dificuldades, cessam as lutas e permanecemos dormindo, que é o sono da alma, até Jesus voltar, nos despertar e então sermos ressuscitados e levados para o encontro com o Senhor nos ares. É isso que a Bíblia ensina sobre a questão da morte. Nós não permanecemos vivos em outra esfera, outra dimensão, seja ela espiritual ou qualquer outra coisa que as pessoas pensem, mas nós permanecemos dormindo. Quando Paulo fala para estar em Cristo, significa o seguinte, olha, eu descanso, sono da alma, hein? É o conceito bíblico. Eu fecho meus olhos e eu abro. E nesse abrir dos olhos, eu estou com Jesus, porque a morte é um sono sem sonho. É um período inconsciente, é o que a Bíblia diz, principalmente no livro de Eclesiastes. Nós permanecemos inconscientes, e para quem está inconsciente, não existe tempo. Né? É como se realmente fechássemos e abríssemos os olhos. E esse é um conceito que aparece aqui também por Paulo. Viver para Cristo, morrer para Cristo. Seja viver, seja morrer, para a honra e glória de Deus. E olha só o que diz pra gente o verso para memorizar da semana, que está em Filipenses 1:21. Lembrando que a partir de agora, nós vamos estudar a carta dos Filipenses. Esse vai ser o nosso principal foco. Depois que concluirmos Filipenses, vamos então para Colossenses. Então olha só, Filipenses 1:21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Seja o que for, descanso em Cristo. Aconteça o que acontecer, permaneço com Jesus. Esse é o ensinamento da palavra de Deus. É isso que as Escrituras Sagradas ensinam pra gente. Viver para Jesus, morrer para Jesus. Quer vivamos, quer morramos, somos de Cristo. Quando a gente analisa Cristo ser engrandecido, quando a gente analisa o morrer é lucro, ou viver e morrer por Cristo, a gente entende que Jesus tem que ser o foco, o centro da nossa vida. Quando ele se torna o centro da nossa vida, ele se torna a força motriz da nossa existência. Sendo assim, seja o que acontecer, aconteça o que acontecer, permanecemos e vivemos e morremos e permanecemos para a eternidade ao lado de Cristo. Porque apesar de que a alma não seja imortal, apesar de que passaremos pelo sono da morte, as Escrituras dizem que aquele que acredita em Jesus, aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida, essa pessoa que aceitou o Senhor Jesus, começa a eternidade aqui e agora. Mesmo que morra, viverá, porque essa é a promessa de Jesus. Muitos de nós já perdemos muitas pessoas que nós amamos. Mães, pais, filhos.
Enfim, a vida ela vai tirando da gente pessoas que nós gostamos muito, nós amamos, pessoas queridas de nós. Porque esse mundo é assim, um mundo de pecado, dor e sofrimento. Tem coisas lindas nesse mundo, mas infelizmente a morte ela é real, né? E ela nos separa daquelas pessoas que nós amamos. O único texto nas Escrituras Sagradas, no Evangelho de João, que fala que Jesus chorou foi justamente por causa da separação que a morte causa em todos nós. Mas mesmo assim, o que Jesus diz? Eu sou a ressurreição e a vida. Se Ele é a ressurreição e a vida, aquele que permanece nele não morrerá eternamente, apenas dorme. Porque, como Jesus mesmo disse, Ele não é um Deus de mortos, e sim de vivos. Aqueles que estão em Cristo, ainda que tenham seus olhos fechados, ressurgirão na volta de Jesus. A lição da semana ela foi muito importante e foi um divisor para a gente começar a entender o livro de Filipenses. A mensagem de Paulo para essas pessoas. E não somente para elas. Os princípios que vêm para a gente através do que ele escreveu para aquelas pessoas. Nós não colocamos tudo ali ao pé da letra exatamente por isso. Existe tempo, existe cultura, existe contexto. Mas os princípios, eles são eternos. E são esses princípios que nós vamos analisar através do livro. Aqui eu tô com o meu gatinho, aqui ó, querendo fazer uma participação especial no nosso vídeo. Deixa eu tirar ele um pouquinho daqui. Vem cá, paçoca. Pronto, agora ele já saiu um pouquinho. Mas esse é o princípio que Deus nos mostra. Que nós devemos analisar, que nós devemos praticar os ensinamentos de Jesus para a nossa vida, hoje e sempre. Isso não muda. Quero que você e eu possamos continuar aqui no nosso canal estudando os livros dos Filipenses, o livro dos Filipenses, a carta aos Filipenses, essa epístola tão especial que é uma carta de amor de Deus para aquelas pessoas, inspirada 100% por Deus. Não é apenas a opinião de Paulo, é a visão que Deus tinha, a mensagem que Deus tinha para eles e para a gente hoje, nos anos de 2026 em que nós estamos. Que Deus possa nos abençoar, guardar e proteger e que a lição da Escola Sabatina te ajude todos os dias a crescer um passo após o outro ao lado de Jesus. Vamos juntos orar? Querido Pai que estás nos céus, te agradecemos por tuas bênçãos, te agradecemos por estar conosco. Te agradecemos, Senhor, porque através da lição dessa semana nós aprendemos um pouco mais de Ti e entendemos que se vivemos é para Cristo, se morremos é para Cristo. Quer vivamos, quer morramos, somos Teus. Em nome de Jesus. Amém. Nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, nessa vida é você e Deus. Te vejo amanhã para a gente continuar o estudo, começando uma nova lição. Amanhã nós vamos falar sobre a unidade por meio da humildade. Olha só que lição importante que nós teremos amanhã através da lição da Escola Sabatina. Te vejo amanhã. Fica com Deus, fica em paz. Tchau, tchau.